sejas meu universo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite, bom dia, boa tarde a todos os irmãos que acompanham o nosso canal 1 Samuel 7,12 Cast. Que alegria poder estarmos aqui mais uma vez para podermos glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estou aqui abrilhantado e muito satisfeito por ter aqui ao meu lado meu nobre e conhecido amigo Pastor Anderson Pereira. Para nós e para aqueles irmãos que conhecem, Pastor Anderson, carruagem de fogo. Esse homem tem sobre a vida dele um exercício ministerial que é de grande valia para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Vai falar sobre o ministério, vai falar sobre o campo missionário, vai falar sobre o evangelismo e outras questões mais. Mas são coisas que ele próprio vai estar falando. Quero aqui deixar um abraço para todos os nossos amigos, nossos irmãos. Um abraço para o pastor Venâncio, pastor Anderson, irmã Madalena, nossos amigos que fazem presente aqui, irmão Rafael, irmão Aline, pessoal da técnica. Estamos todos aqui reunidos. E é claro para você que está nos assistindo. Tá? Mas vamos deixar o pastor Anderson falar. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco dele próprio, vai dar aqui a nossa oportunidade de conhecer o trabalho lindo que Jesus tem feito. Pastor Anderson, é com o senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, uma ótima noite, como já foi falado, bom dia ou boa tarde. Você que nos assiste aí nesse podcast maravilhoso está sendo realizado, feito nessa grande obra de Deus. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Que bênção. Amados irmãos, a gente tem que conversar, pastor Anderson, assim, eu vou tentar não ser abusivo da nossa amizade. Vou tentar. É como se nós estivéssemos batendo aqui um papo, para que até os nossos acompanhantes ali, o pessoal que está na rede social, o pessoal que está nos vendo, também possa interagir. E assim, eu gostaria de começar com uma pergunta que de certo vai estar dentro do conceito da vivência ministerial do Senhor. Como é para o Senhor hoje, no que diz respeito ao campo missionário, a postura da igreja? E se essa igreja, se essa postura tem sido satisfatória? Qual é a percepção do Senhor? Então, em questão da postura missionária hoje da igreja, é uma realidade muito caótica, porque hoje tem faltado investimento das igrejas para os cultos de missões, os trabalhos missionários. São poucos que se posicionam a ter essa dedicação, essa sensibilidade com o sofrimento daqueles que sofrem, com a dor, com o abandono, o vazio de quem tem fome, de quem está descoberto nas ruas, precisando realmente do alimento, precisando de uma palavra, precisando de um amparo, de um abraço, de uma conversa. Então hoje há uma debilidade hoje sobre o posicionamento missionário da igreja. É preciso voltar a um despertamento sensível, de novamente voltar à essência da chamada missionária, que é o coração da igreja. Sem missões, a igreja é morta. Por mais que ainda a gente possa clamar o avivamento, clamar o fogo, clamar a presença, mas sem a veracidade do que se iniciou o evangelho pela pregação do anúncio de quem saiu a semear a semente, plantar, e assim tornar os seus resultados, que trouxe hoje a probabilidade da igreja. Hoje as igrejas se centralizaram muito só numa obra urbana, uma obra local, dentro das igrejas e não fora mais. E é um desafio muito grande, pastor? A gente tem por base bíblica, Lucas 10 fala sobre isso, a dimensão do campo. O campo é grande, mas poucos são os que se disponibilizam para o exercício missionário do que é a pregação, do que é o cuidado, do que é o amor. E o senhor foi muito feliz na resposta
em dizer que são poucas as pessoas, e quando pessoas falam num contexto de instituição, que se mobilizam. E é triste, porque acaba sendo impossível o crescimento do que deveria ser. Mas, dando esse contexto e acompanhando essa linha de raciocínio, o que o senhor pode falar sobre o evangelismo em si? Tem tido a mesma dificuldade? Tem sido menos ou mais divulgado? Tem tido uma possibilidade maior? Qual é o conceito que o senhor tem nesse aspecto? A mesma debilidade da missão. Poucos também estão se disponibilizando a evangelizar. Há uma falta de preparo, de preparamento, de um preparamento interno para a aplicação da evangelização, do anúncio, da pregação do reino. Então, muitos querem pregar, anunciar dentro. É igual a expressão, como você mesmo falou de Lucas 10, eu lembro aqui do bom samaritano. A gente vê que o sacerdote, ele passou de passos largos para consentir o culto da sua igreja. O levita com a adoração também de passos largos. E passos largos significa distanciamento da realidade. Então, tanto o sacerdote e o levita estavam distanciando da realidade de uma obra. Porque tem alguém que no meio do caminho e da caminhada, do caminhar deles para o culto, estava ferido e machucado. Sim. E aí vem a igreja com as duas especiarias. Eu gosto muito de usar esse termo, da especiaria do cristianismo, que é o azeite e o vinho. Sim. A igreja precisa carregar o azeite e o vinho. Precisamos ter em mãos o azeite e o vinho. Porque no evangelismo vai precisar derramar o óleo que é cicatrizante nas feridas de quem está ferido. Sim. E devolver no lugar da dor a alegria que é o vinho. Que alegria, olha que lindo isso. Então, quer dizer, a igreja evangélica, a evangelização precisa voltar a carregar em suas mãos o azeite e o vinho para curar feridas e sarar a dor de quem está sofrendo. Vejam bem, o que o pastor acabou de dizer é tão profundo, mas tão realista, e tão urgente. A gente vê que a igreja tem um papel importantíssimo no conceito social, mas também no conceito preparatório de uma nova vivência espiritual com as pessoas. Quando o senhor fala da passagem do bom samaritano, isso nos inspira a acreditar que nós temos responsabilidades. E é muito bom isso. E assim, eu acredito, aqui é o amigo, mas também é o mais interessado em poder ouvir as boas vivências que o senhor tem no ministério. Eu acredito que o senhor deve ter vivenciado questões similares. Se o senhor quiser dar uma palavrinha sobre um exemplo, uma situação que de repente pode despertar no seu coração, uma situação que me inspire a entender o que isso tem de valia para com aqueles que estão perdidos pelo caminho. Sobre a chamada, Sim. Sobre a chamada. Eu lembro que a minha chamada foi através até de um vitrô, de uma igreja católica, que estava escrito: se quiseres vir após mim, renuncia a ti mesmo, compartilha teus bens aos pobres, vem e me segue. E isso ficou um período de uns 3 meses martelando, ressoando sobre a minha cabeça, que é tentando entender o significado e a expressão real de vida sobre aquilo. Então eu lembro que eu ia à padaria, ia ao mercado lá no Rio de Janeiro, e eu pegava uma peça de roupa minha e levava um morador de rua. Todo morador de rua que eu via, eu pegava uma roupa e entregava. O senhor não era convertido ainda? Não tinha passado pelo processo. Eu queria entender o que era compartilhar o bem com os pobres. Toda vez que eu via um morador de rua, aquilo era como se me atraísse, era como um imã, a me aproximar
né, a ter a aproximação daquela realidade do morador de rua. Tanto, acho que um dia eu fui como uma parte da sociedade que dá exclusão, né, vê de um ponto de vista, né, ruim, né, o morador de rua e tudo mais, né, aquela acepção de pessoas, mas enfim. E eu lembro que aquilo foi ressoando dentro de um tempo, quando eu conheci, né, uma equipe que exercia um trabalho pastoral de rua. E eu lembro que eu fui na época no Rio de Janeiro, na Cinelândia, indo à Cinelândia no Rio, né, onde eu entreguei a primeira marmitex e cobertor, né, numa pastoral de rua. Eu estava empolgado, enfatizado. E ali, quando eu entreguei a primeira marmita, alimento ao morador de rua, um homem segurou na minha mão firme e eu senti algo diferente acontecendo no ambiente. E a expressão de voz do morador mudou e ele mencionou dizendo, né, filho meu, hoje eu tive fome e tu me deste de comer. Meu Deus, que coisa linda. Na hora eu fui tomado pela presença de Deus, né? E aquele olhar que só ele tem. E ele terminou dizendo, vai que nessa caminhada eu serei contigo, né? E ali começou, né, esse anseio, né, ardente pela uma radicalidade do Evangelho. Eu vou até abrir aqui algo interessante, acho que muitos que me acompanham aí nas minhas redes sociais, do meu testemunho não sabem, mas também eu não muito mencionei. Sim. E depois disso aí, eu fui para uma intensidade, uma vida religiosa pelo catolicismo. Eu cheguei a ser franciscano, né? Fui franciscano da Terceira Ordem, né? Que a gente acolhia os moradores de rua. Então, trabalho intenso das ruas, né? Casas de acolhimento, casas de recuperação, casas clínicas de cuidados médicos para os mais enfermos, né? E eu fiquei 7 anos num regime, né, ali dentro, cuidando de moradores de rua. E professei os votos, né, de obediência. Chegou a professar os votos? Porque era uma linha de São Francisco de Assis. Né? Então tinha radicalidade do Evangelho, tanto que na minha chamada foi 8,80, né? Sim. Era tudo ou nada, né? Tudo ou nada, sendo que eu era um jovem de 17 anos de idade. Nessa época o senhor tinha apenas 17 anos de idade? Tinha 17 anos de idade, né? Olha aí, juventude. Eu estava testemunhando hoje para um jovem, né, 14, 15, 16, 17, eu já estava com uma carreira, né, bem sucedida no Rio. Sim. Eu creio que pode contar aqui um pouco. Pode, claro, com vontade. Uma carreira bem sucedida, né, já no auge, né, ter honrado meu pai, ganhado troféus, títulos, né, através da dança. Né, era professor, coreógrafo, instrutor, né, na época. Né, dei aulas em academia, dei aula pelo governo, honrei meu pai na gafieira, dança de salão, enfim, e já com um contrato para Salvador na época. Só que nesse momento foi aonde começou, né, os paradigmas de Deus, sim. Né, a se manifestarem a minha vivência. Então o que acontece nesse meio tempo foi que eu me apaixonei pela radicalidade do Evangelho. Era renúncia total. Na minha época era uma renúncia total, há 20 anos atrás. Hoje renunciar está mais difícil para jovem. As coisas mudaram muito, mas era uma renúncia. Tanto, para fechar essa parte, eu lembro que eu arrumei as malas, estava com a carta de envio, e a primeira missão foi Montes Claros. Aqui em Minas. Isso, um ano em Montes Claros. E numa casa de acolhimento. Só que quando eu fui me despedir do meu pai, isso para mim me marca muito. Meu pai estava sentado, almoçando, e eu falei, papai, eu estou indo embora.
Ele falou, tá indo para onde? Eu falei, pai, estou indo seguir Jesus. Ele tem me chamado há um bom tempo. E meu pai falou assim, eu não acredito nisso, que está indo embora. Você vai deixar o samba, a carreira, tudo que você conquistou, né, a noitada, os seus amigos, enfim, por causa disso? Eu falei, papai, sim, porque essa voz me chama há muito tempo e eu vou na direção dela. Quando meu pai entendeu que eu estava indo, ele levantou a voz e disse, eu prefiro você morto nas drogas, Meu Deus. do que você está indo para esse negócio de Jesus. As lágrimas caíram, eu peguei as malas e o Espírito de Deus ressoou sobre mim dizendo, as lágrimas que caem hoje serão a tua força de testemunho, de alegria que eu vou te dar nessa chamada contigo. Meu Deus. Que coisa linda, Jesus. Então, hoje, quando eu chego no Rio, é diferente. É ele que chora. Ele acompanha, ele vai à igreja, vê o Senhor ministrando. É ele quem chora. Sim. E ele diz, filho, você não abandonou aquela voz não, né? Continua com ela, porque aqui fora não tem mais nada para você. Glória a Deus. Olha que linda, igreja. Olha que lindo, irmão. É como o pastor Anderson Delpo fala, não existe vivência do evangelho sem renúncia. Não existe. E ela é compensatória, tanto nesse instante de vivência que nós temos, como aquele que há de vir, que a nossa esperança maior é estar com Cristo no reino dos céus. Gente, isso é muito lindo. Está sendo novidade para mim, confesso. A gente tem uma amizade de pelo menos quase 10 anos, mas é hoje que eu estou vendo a profundidade do testemunho do pastor Anderson. E isso muito me alegra. Pastor Anderson, considerando tudo isso e tudo, vamos falar de questões que estejam um pouco atreladas. A gente vai falar de coisas que são um tanto chocantes para a igreja, mas são importantes serem discutidas. Eu quero falar com o senhor hoje, a gente, quando falo a gente, fala de forma respeitosa, porque nós todos somos pessoas que elevam o nome do Senhor através da pregação da palavra. Nós, como pregadores, anunciantes, viventes do Evangelho, na concepção do Senhor, hoje, o pregar, apresentar a palavra, a vivência de Cristo, se tornou uma aplicação mais fácil ou mais difícil? Tem a ver com o pregador, a questão dele ter essa vivência, ou tem a ver com a concepção que ele tem do que é a palavra? Se tornou mais fácil. Sim. Por causa das redes sociais, Sim. mídia, né? As pessoas, hoje os pregadores estão mais visados, né? Sim. Visando as vias, né, da internet para autopromoção, né, e reconhecimento, né, de um ministério que muitas vezes vazio. Como eu digo vazio? Que não teve um acompanhamento, não teve um tutor, não teve alguém que acompanhou os passos, né? Como a gente fala antigamente, nossos mestres. Nossos mestres. Né? A gente se assentou, a gente escutou, a gente aprendeu, né, para poder ser levantado. Sim. Então hoje a facilidade de aplicação em rede social é aberta, né? Qualquer um com a intenção de autopromoção pode chegar, né, e transmitir, né, em transmissões abertas. Então, quer dizer, a gente tem visto vários casos de novos pregadores aí, né, sem uma essência. Sim. Como estão falando de missões, eu até fico muito triste porque nunca teve experiência com realidade, né, de campo, de trabalho evangelístico, né, de uma missão, missões, né, enfim. Então, eu assim desconsidero um pouco por esse fato, né, hoje, né, por conta das mídias, né. Então, o que acontece?
né, falta, tanto que, né, hoje a pregação coach, né, a pregação coach, que virou modismo, né, a pregação coach, a gente vem de uma peneiração, sim, né, a gente vem de um labor, de searas, né, que a gente ali veio aprendendo em desertos, em vales, né, e hoje essa facilidade, né, de falar situações sem ter, né, uma experimentação, ter sido experimentado, de uma bagagem, né, de uma bagagem ali, né, enfim. Então hoje se está fácil, né, pregar, mas a gente sabe que quem realmente traz um contexto de uma história, né, de uma trajetória, né, de uma bagagem ali dentro do Evangelho. Eu entendo o que o senhor quer dizer, e assim, fato é que as redes sociais, a internet, outros mecanismos aí, têm facilitado muito, né? E a gente acaba tendo a surpresa de assistir questões que fogem de um preparo, a gente sabe disso, né? A gente, permita a minha fala, a gente veio do tempo em que se dormia em rodoviária, passava-se noite em aeroportos, né? A gente é de um tempo em que as coisas eram trabalhadas em nós primeiro, para depois conhecermos a aplicação da palavra. E hoje a gente enfrenta questões que acabam sendo quase que generalizadas, né? Infelizmente hoje nem todos estão predispostos, estão dispostos a considerar um ministério, né? Em função desse descuido que às vezes surge. Mas em função, agora aproveitando, né? Essa é a famosa bomba que a gente usa aqui, viu, gente? Né? É claro que a gente tem todo respeito, né, por pessoas e tudo, mas a gente tem que falar o que a gente sabe por verdade. Tem sido crescente a aplicação de pessoas que, como o senhor aqui sabiamente disse, não tem uma base. Como a igreja fica? Na opinião do senhor, como a igreja que tem acesso a essas pessoas, né, que acabam deturpando o conceito real do que é a vivência ministerial, do que é a vivência evangelística, do que é a aplicação missionária, como a igreja fica? Há duas partes aí, né, sobre, né, o movimento pentecostal, que veio com a renovação carismática, sim, dos dons, efusão do Espírito, batismo, profecia, revelação, visões, e acabou se perdendo a característica real do movimento pentecostal. Onde eu quero chegar com isso, pastor Rogério? É que no meio dessa deturbação de alguns, né, sobre os mistérios infusos do Espírito, acabamos adaptando dentro das igrejas, e chega como a igreja fica hoje, uma igreja anêmica, meu Deus, apática, debilitada e fraca. Por qual sentido? Porque hoje que se criou um movimento apenas de cultos de prosperidade, de revelações, de medo da revelação, né, de profecias, e esqueceu da parte que o Senhor colocou, que é realmente a preparação, né, da vivência do Evangelho, né, da propagação do reino, né, em dizermos que o nosso tempo, o tempo de Deus está chegando, a hora do Maranata, ele vem, aleluia, né, do que ele vem. Eu digo, se o Senhor voltasse hoje, a igreja no Brasil não está preparada. Olha isso, igreja. Não está preparada. E eu quero aqui pautar dentro disso, porque... Sim, por favor, pastor. Vamos abrir aqui um parâmetro aqui muito profundo aqui. Porque eu digo que a igreja do Brasil não está preparada. E se tem um louco missionário aqui, sou eu. Porque eu vim há 4 anos orando para Deus sacudir a figueira do Brasil. Sim.
Porque quando eu estive na primeira obra missionária, Missões, que foi meu primeiro envio às fronteiras, que foi a Bolívia, deixo aqui um forte abraço aos irmãos em Puerto Jaco, bendiga, buenas noites. Lá o pastor Pablo Rodrigues, da Assembleia de Deus, que nos recebeu a caravana do Espírito Santo, né? A irmã Giovanelli, uma grande missionária aí de campo. Eu tive a experiência lá, e a gente foi no momento que o Evo Morales tinha saído da Bolívia, refugiou na Venezuela, tinha todo um impasse para a gente não entrar. Estava tendo aquela questão, né, de a perseguição, aqui que eu quero chegar, a perseguição estava acontecendo com o cristianismo lá, estava acontecendo, deram um sinal vermelho para a gente, espera mais um pouco. Sim. E o meu coração queimando e ardendo, dizendo, não, vamos agora. Porque eu falei assim, eu tenho um algo desejável do Evangelho na minha vida, que eu falei com o Senhor desde o começo da minha chamada. Senhor, eu não admito morrer ou padecer numa cama de hospital. Eu quero ter a felicidade de morrer no campo missionário. Olha que... Eu fiz essa petição a Deus. Senhor, o meu desejo é padecer pelo Evangelho no campo de missões. E o Senhor me deu um sonho sobre isso, sobre a minha petição. Foi um dos dias mais felizes que eu acordei e o Senhor me respondeu nesse sonho. Enfim, só que na Bolívia, eu tive a experiência da repreensão, né, da opressão e do ataque contra o Evangelho. A gente aqui no Brasil, a gente acha que perseguição o irmão está falando mal de mim, o pastor está me perseguindo, a irmã do oração não gosta de mim. Então, só que a real perseguição do Evangelho ainda vai chegar no Brasil. E eu pude contemplar isso lá fora. Né? No último dia de 15 dias de missões na Bolívia, um grupo repreensor, né, com pedras, porrete na mão, né, a gente evangelizando na praça. Olha isso. A gente evangelizando na praça. E aí, graças a Deus, alguém acionou a polícia boliviana para fazer a nossa escolta lá. Porque eles queriam... Deus cuida dos seus, né? Só que eu fiquei mais alegre. Mas falei, Senhor, será que é agora? Mas, né, o Senhor falou, agora não, é só é só um gostinho. Você sentir a realidade do que ainda o que é de vir. Então, quando eu disse aqui que a igreja no Brasil não está preparada para essa realidade da perseguição real, né, em saber o sentido, e aqui encerro essa parte, em saber o sentido real. Será que a igreja hoje, e eu digo aqui para todos os espectadores, sabem o sentido real do seu fim no Evangelho? Para que fomos chamados, né? E o caminho que o Evangelho está nos conduzindo? Ou será que é só para finalizarmos em vivermos, né, de bênçãos de carro, de bênçãos de apartamento, de bênçãos financeiras, de bênçãos de materiais, disso, de conta bancária, isso daqui? E aí a real pregação e preparação do Evangelho está esquecida em nosso meio. E é interessante, porque a vivência, a gente teve uma fala anterior sobre a expectativa de uma vivência que a igreja e esses que estão se colocando, se levantando, deveriam ter. E agora a gente tem aqui, né, não apenas uma resposta, mas um testemunho do que é estar literalmente alinhado com o propósito missionário e o enfrentamento de uma realidade que não está longe do Brasil. A gente está falando da Bolívia. A gente está falando de um país que é vizinho ao Brasil. E que a gente tem a responsabilidade de termos cuidado para que nós nos preparemos para cuidar do Brasil e fazer do Brasil um experimento
maior para todos os outros países que aqui se precisa se aplicar. Eu acho muito lindo, eu acho isso muito poderoso. E aqui deixo desde já uma menção para a igreja. Nós podemos fazer a diferença. Se Deus levantou a igreja brasileira, é porque a igreja brasileira tem um papel fundamental. Amém, irmãos? Pastor Anderson, uma outra pergunta, e eu quero aproveitar essa nossa amizade, aqui é um bate-papo entre amigos, para nós falarmos, já fala mais dentro de um contexto que tem muito a ver conosco. Aí a gente tem que puxar o peixe para nós também, né, pastor? Vamos ser sinceros. Como é, e se está acontecendo, os cuidados que a igreja, as pessoas, todo o conceito que envolve, né, nós como representantes religiosos, como inspiradores de vocação para as pessoas, como tem sido o cuidado desses para com nós pastores? O senhor como pastor que está no campo, o senhor como pastor que viaja, o senhor como pastor que vai estar, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os amigos que vão estar a partir desse final de semana, né? No evento aí de colheita das almas, que Deus abençoe a todos, né? Como tem sido o cuidado da instituição para com os pastores e da igreja para com esses? Porque nós representamos essa urgência. A gente sabe que algumas igrejas tradicionais, né, igrejas de instituições antigas, né, pioneiras, né, no campo, ainda tem esse cuidado, sim, né, de um auxílio pastoral, né, de um benefício, ou até mesmo, né, de um cuidado financeiro. sim, né, existe como realmente as Assembleias de Deus, né, pastores, né, que abriram mão de tudo, juntamente com a sua família, para exercer, né, a vida ministerial pelo ministério. Né, são pastores que são realmente abraçados pela obra, sim, de Deus, que há esse cuidado, né, com o pastor, com a sua família. Eu creio que hoje essas ramificações, né, que nós temos, né, não há essa visão, né, de cuidado, né, de atenção, né, com pastores. Eu conheço, né, amigos pastores que hoje tiveram que recuar no campo, tiveram que abandonar o propósito por falta mesmo de cuidado, sim, né, por falta, a gente sabe de muitos, né, ao longo da história, de muitos, né, que tiveram que parar, né, de exercer a chamada, porque pela falta mesmo de reconhecimento mesmo, como eu falei aqui no começo, né, a questão hoje, né, das missões, hoje em muitas igrejas está escasso, né? Só que eu quero pautar aqui, dentro dessa visão, como fala em Efésios 4:4, onde diz que a igreja é um só corpo, um só batismo, uma só fé, uma só esperança viva no Senhor. Né? Nós somos membros do corpo de Cristo. sim, Então, uma temática aqui rápida. Uma vez eu pautando sobre as missões, eu perguntei, Senhor, por quê? Por que muitos tiveram que voltar, recuar no campo, e as igrejas não investem mais em missões? E aí o Senhor me respondeu, dentro dessa análise da palavra, foi o seguinte: filho, se um membro do corpo está doente, a palavra diz que todo o corpo adoece. Então tenta entender, cada membro que está no corpo é um braço, uma perna, né, para se movimentar e locomover. Olha a estratégia de Satanás nesse século. Como eu vou paralisar a obra missionária? Vou fazer que os membros do corpo de Cristo adoeçam. Como? Fazendo eles permanecerem doentes em contendas, discórdias, desuniões, rivalidades, rinchas,
brigas e confusões. A igreja dentro está doente. Nossa. Porque não tendo saúde, o corpo, ela não vai conseguir se locomover. E aí não coloca em prática a chamada. E não coloca a missão, porque existe a missão urbana, sim, que é a missão local de uma igreja, né? A missão local de uma igreja, que é aparentar, dar assistência à necessidade dos necessitados na comunidade que ela está. A igreja local dentro de um bairro, ela é responsável pelos moradores que estão ali. Sim, tem muita igreja que não ensina isso. E hoje a missão transcultural, que é o estudo das missões, que prepara o missionário para aprender as línguas, aprender a cultura, a vida típica do povo, os hábitos, costumes. Se chama hoje Missões Transcultural, o curso para missionários que querem ser enviados. Então o que acontece? A missão urbana, que é a local. Eu estava até mencionando uma pregação minha. Tem muita gente com a promessa da África. Pode falar, pastor? Tem muita gente sonhando com a África. Mas o que adianta sonhar com a África e fazer missões lá, se nunca fez missão local? Olha isso aí. Se nunca entregou um pão, um cobertor na comunidade. E aí quer ir para a África. Eu não entendo isso. Quer ir para a África, mas nunca se moveu para poder trabalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Uma praça da estação, uma praça da rodoviária, né? Nunca se disponibilizou aí, por exemplo, num hospital. É interessante isso. É uma verdade. E ressaltando isso, uma vez, um colega pastoral, a gente estava num almoço após um congresso, e ele vem mencionando sobre a África. Sim. Ele falou que esteve lá sobre a África, né, que ele foi pregar, ficou hospedado no hotel 4 estrelas, tinha carro para pegar o traslado, para andar, e aquilo foi me inquietando. Eu falei: amém, pastor, glória a Deus. Mas o que você viveu da realidade da missão lá? Você não se assentou com os que choram? Você não sentiu a fome dos que têm fome? Não cobriu aqueles que sentem frio? Sente frio? Então o Senhor, eu falei, o Senhor não fez missões. O Senhor foi fazer uma missão, somente em levar a palavra. Porque as missões o Senhor passou longe. Porque missões nos levam a viver a realidade do ambiente e do local, da vida das pessoas que estão ali. E isso é um diferencial, né? Eu já conheço o pastor Nath, como eu disse uma ou duas vezes anterior, e ele sempre foi muito enfático nessa urgência de uma vivência ministerial dentro do campo missionário. E a gente aprende, não o que a gente tem por vivência, mas o que eles vivem todos os dias. E o nosso papel é transformar o cenário, tanto no campo físico, mas também no campo espiritual. Nós somos tricotômicos e precisamos entender a urgência de cada um desses homens e mulheres, dessas crianças, né, que também tem muitas, né? Pastor Anderson, eu queria fazer um bate-volta com o senhor aqui, mas antes eu deixei a última pergunta. Essa é aquela que bate no peito, assim, a gente não tem escolha senão falar da realidade. Eu conheço, eu sei da sua destreza, da sua liberdade, da sua honestidade. Os altares. Eu sei como é estar sentado aí. Agora vamos lá. Os altares. Eu posso contar em resposta a essa pergunta um testemunho? Por favor, fique à vontade. Agora eu acho que vai centralizar bem nessa pergunta aí sobre os altares da igreja. Na minha família, tinha um processo de 7 anos da minha irmã desaparecida pelo crack. E no começo da chamada eu tinha sonhos repetitivos sobre a Cracolândia, um cenário de mortos-vivos.
e um coreto que eu subia, abria um livro, e quando abria o livro jorrava água. Sim. E a água ia limpando aquele povo. E eu perguntei aos meus pastores, eles me direcionaram, né, que era uma chamada. Enfim, e dentro de casa, eles diziam para mim fechar a boca, porque ela estava morta, e o sofrimento da dor, da perda, da ausência era muito grande. E eu estando no Monte do Irajá, no Rio, não esqueço que Deus usou um homem de Deus e trouxe a revelação sobre a vida da minha irmã. Ele disse: a sua irmã está viva, Meu Pai, mas no meio de uma caminhada você vai encontrar ela. E o nome do Senhor será glorificado pela vida dela. Que tudo que está acontecendo ainda será para glorificar o nome do Senhor. Eu saí dali e aí comecei essa itinerância dentro da seara e do campo do Senhor. E para quem conhece, está assistindo, e eu vou entrar sobre o altar, você vai entender. sim. A Cracolândia do Jacarezinho, no Rio, é uma das maiores Cracolândias do Rio, que é o Jacarezinho. Eu lembro que eu botei a mochila nas costas, azeite na mão e os panfletos, né? Com a mensagem de Deus para evangelizar. E esse dia, um sol de 40 graus, e eu fui sozinho, me informando, não sabia onde era, peguei informação, fui. E eu do jeito que o sonho dizia, ali no trem, né, um cenário de mortos-vivos, e eu comecei a entender os sonhos de Deus sobre a minha chamada. E dentro daquela Cracolândia do Jacarezinho, eu comecei a evangelizar de umas casinhas perto ali do trem, de casa em casa, e eu falei: Senhor, o que eu faço aqui? Levanta a mão que vou eu te usar. E eu lembro que manifestava 2, 3 pessoas à minha direita, à minha esquerda, e o Senhor só falava para me levantar a mão que Ele ia me usar. E foi uma grande obra ali de evangelização, de libertações, curas. E eu fui caminhando e tinha e quem conhece o Jacarezinho, tem um pontilhão ali do trem. Sim. E um pontilhão. Nesse pontilhão está o tráfico de drogas lá. Só que nesse primeiro dia, é rápido, tinha um rapaz, aí eu vou entrar sobre os altares agora. Tinha um rapaz que estava revirando lixo. E o Espírito de Deus mencionou assim: filho, vá até aquele homem e diga para ele: servo do Deus Altíssimo. E eu fiquei em transe e falei: como assim, Senhor? Só menciona para aquele homem: servo do Deus Altíssimo. Obedeci a voz do Senhor, fui rapidamente, falei com aquele homem e disse: servo do Deus Altíssimo. Aquele homem deu um pulo para trás. Eu tenho esse documentário na minha rede social do Facebook. Ele estava com uma blusinha da Inglaterra, a perna machucada, uma touquinha vermelha, parecia o Saci. Eu tirei foto com ele e eu disse: servo do Deus Altíssimo. Aquele homem começou a chorar. Ele disse em voz alta: quem é você? Quem te enviou aqui? Eu falei: homem, eu não te conheço, mas quem me enviou aqui sabe quem tu és. Aleluia. Eu perguntei para ele: homem, por que você se encontra aqui? Aí agora vem a resposta. Ele disse: homem, eu era obreiro da casa do Senhor, e por causa de uma palavra eu me encontro aqui. Vem o segundo homem embriagado, segura. O segundo homem embriagado, eu oro por ele, embriaguei dele, sai. Glória a Deus. E ele volta à lucidez e ele vai chorar também. E ele abraçado comigo, eu faço a mesma pergunta ao que eu fiz ao primeiro. E eu falei: homem, o que tu faz aqui nesse lugar? E ele disse: eu era obreiro da casa do Senhor, e por causa de uma palavra eu me encontro aqui. E eu falei: Senhor, são 2 homens obreiros da tua casa que estão aqui. E o Espírito de Deus disse: olha a minha igreja morta aqui nessa realidade, nesse vale de ossos secos. Olha, gente. E aí sobre o altar, entenda isso. Não sei se vocês entenderam aqui agora. O que os 2 mencionaram por causa de uma palavra. E essa palavra foi liberada do lado de dentro, não do lado de fora. Olha aí, olha bem. Então quer dizer, a igreja, eu sempre digo na minha mensagem missionária,
a igreja não é carnificina, a igreja ainda é hospital de Deus. A igreja foi levantada para estender a mão, levantar alguém, para ajudar alguém a se levantar, né, e se erguer de novo. Essa é a missão da igreja. Isso é missões, né? A igreja não foi levantada para tribunal de juízes como tem hoje. Hoje tem muito juiz em nosso meio, né? Há muito juiz condenando as pessoas. Só que sangue de inocentes serão cobrados. Olha isso aí, gente. Né? Deus não chamou a gente para ser juiz, chamou a gente para levantar alguém que está caído. Lembra-me aqui, olha para vocês verem, né, a profundidade de toda essa menção. O nosso papel não é perguntar a situação da pessoa. O nosso papel é ser um instrumento de revelação de Deus para a vida delas. Uma das passagens bíblicas que fala muito sobre isso é Atos 3. A gente vê em Atos 3 que quando Pedro e João têm a entrada dentro do templo, a menção que ele tem não é saber o que mantém aquele homem assentado à porta. A preocupação dele é se ele acredita que o que Deus, que Cristo colocou sobre a vida deles, é o suficiente para mudar a história. O nosso papel é mudar a história. Então, sobre os altares, há muitos altares que viraram tribunal de juízes, né? Que estão matando, condenando e julgando pessoas. Mas é preciso voltar, né? E aqui encerro, né? É preciso voltar o altar do tribunal da justiça e do juízo de Deus. Qual? Onde diz em Mateus 26, e aqui eu quero fechar isso com chave de ouro. Você está queimando meu coração. Não, fica à vontade, mano. Aqui para rasgar tá tranquilo. É o que eu digo sempre nas minhas ministrações de missões. Olha o Senhor que é conhecedor da palavra, o Senhor sabe. Ele deve ter percebido isso. Olha como será o discurso do juízo final. Só tem um texto na Bíblia que vai falar sobre o juízo final e o tribunal. Outros são teofanias, né, prefigurações, as 10 virgens, o ladrão, o maranata, ele vem, a noiva, enfim. Mas só tem um texto no Evangelho, que vai falar no Evangelho sobre o juízo final. E é aqui que eu quero falar com o povo, né, desse podcast. Vai abrir o livro que João contemplou na ilha de Patmos, os 7 selos fechados, e ele querendo ver o que estava no livro, só que o livro não, os selos não se abrem. Só que diz que esses selos serão abertos no grande dia. Este livro é o livro, se chama o livro das obras e do testemunho. Livro do testemunho e das obras. Tem uma história aberrante, que alguns falam de telão, que vai aparecer a história de fulano, meu lá. Isso é balela. O que vai ser aberto no juízo é o livro das obras e do testemunho. E aí entra o povo da esquerda celebrando, cantando, Hosana Rei, Hosana Ra, fizemos, acontecemos, expulsamos, curamos, montamos templos, palacetes, rebanhamos 3.000, 5.000 pessoas, enfim. Estão falando que fizeram a obra. Sim. E o cumprimento do Evangelho. Começa o discurso no tribunal. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Era peregrino, não me acolheste. Estava preso e não me visitaste. Onde eu quero chegar, pastor Rogério? Agora o povo da esquerda começa a se questionar. Olha a pergunta que eles fazem. Isso aqui é o meu termômetro no Evangelho. Olha a pergunta do povo da esquerda. Senhor, aonde tu estavas que nós não te vimos? É um povo que passou a vida inteira congregando, servindo, adorando, cantando, pregando, dizendo que estava fazendo, acontecendo, exercendo. Mas agora a consciência dele se abriu em um questionamento dizendo, após o discurso do tribunal, aonde tu estavas que nós não te vimos? Vem o povo da direita e o discurso muda.
Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, deste de beber, estava nu, me vestiste, era peregrino, me acolheste, preso, me visitastes. Onde eu quero chegar? É que o juízo será pautado pelas obras e pelo testemunho. O tribunal está falando, o discurso do tribunal está falando de obras e testemunho. Vocês entenderam isso? E aí entra Tiago, o apóstolo Tiago, acho que capítulo 2 ou 4, não me engano, retratando sobre aquilo. Cadê as tuas obras? Mostra-me as tuas obras, a tua fé. Irmãos, eu particularmente só tenho a dizer uma coisa: Jesus é maravilhoso. Bem, pastor Anderson, 3 perguntas para nós finalizarmos. Aquele bate-volta. Vou lançar, o senhor vai falar, olhando para a câmera, olhando os irmãos, como se fosse um recado na nossa linguagem, no jargão pentecostal, o rolo que desce quentinho. Bem, 3 perguntas. Pastor, quem é Jesus para o Senhor? O que ele representa para a sua vida? Jesus representa para a minha vida hoje dependência. Dependência. Amém, Jesus. Olha aí, igreja. Que sem Ele nada podemos fazer. Nada somos. Nada somos. Somos dependência. Perfeito. E se hoje o senhor pudesse deixar uma mensagem para todos que nos assistem, inclusive para mim, para o pessoal da TEC, qual mensagem que você deixaria hoje para nós? Para a igreja? Para a igreja, para nós. Deixarei Isaías 6, versículo 8. A quem enviar, a quem enviarei. Quem está disposto, a viver a chamada missionária. É o Espírito Santo perguntando, nessa grande live aqui, desse trabalho maravilhoso, a quem posso enviar? A quem enviarei? É uma pergunta, dentro de uma chamada, se hoje há pessoas disponíveis a viver uma chamada de Deus. Amém. E aquele recado do Senhor para com os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, uma mensagem do Senhor, se eu pudesse dizer para eles hoje, algo que tivesse a ver com a vocação ministerial, o que isso eu diria? Sobre vocação ministerial? Em não perder tempo, com o tempo de Deus. Em não deixar, que a voz do Senhor se perca, dentro do tempo que Ele está te chamando. Eu sinto que tem pessoas que têm sentido a chamada de Deus, a voz do Senhor clamando, dentro do seu deserto, do seu interior, mas não conseguem corresponder a essa chamada. Então é tempo de se lançar, de se abandonar, sobre a vontade de Deus. Creia nessa chamada, nessa vontade ministerial que Deus tem, pela sua vida. Amém. Perfeito. Pastor Anderson, não vou chamar Pereira, vou chamar Carvalho de Fogo. Amém. Pastor Anderson, muito obrigado. Amém. Irmãos, vão estar aqui também no vídeo, as redes sociais do Pastor Anderson, onde você vai ter acesso aos testemunhos, às pregações, e todas as ações que ele tem tido nesses 20 e poucos anos de vivência ministerial. Nós queremos deixar aqui muito obrigado a todos os irmãos, aos nossos patrocinadores também que vão estar aqui incluídos, tá? E contamos com o seu like, contamos com a sua participação. Compartilhe esse vídeo, entendeu? Se inscreva. Isto é
o canal nosso aqui, 1 Samuel 7:12 Cast, para a propagação e glorificação do nome do Senhor. É um prazer ter vocês aqui conosco, é um prazer ter o senhor aqui, pastor Nando, vai ser um privilégio tê-lo de volta. Queremos ter notícias quando o senhor voltar de São Paulo, né? Para nós podermos aqui poder compartilhar um pouco mais dessa vivência tão linda e tão poderosa. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa guardar a sua viagem, guardar a sua família, possa abençoar todos os irmãos, tá? Um beijo no coração de todos, que Deus os guarde e os proteja em nome de Jesus. Pode deixar um abraço também se quiser, fica à vontade, pastor. Um abraço a todos, gratidão a essa grande equipe, né, que compartilhamos das maravilhas do trabalho, né, missionário, né, e como eu sempre digo, o jargão aí que o Brasil conhece, a carruagem vai passar. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, hein?